D15, D16, Z6, Y8, B16, B20. Mas afinal, que esse monte de código de motor dos Hondas? Hoje eu vou ensinar para vocês o que significa cada código dos motores dos Honda Civics e em quais modelos eles saíram. Beleza? Então, vamos lá! Ninja! Nesse vídeo eu vou me referir muitas vezes ao modelo do carro pela sua sigla do chassis. Tem um vídeo aqui muito importante você assistir, caso você não tenha assistido, onde eu explico o que são essas nomenclaturas que o pessoal chama, ou é um Civic EG, é um EK, é um EJ1, EJ8. Vai ser importante para você ter a noção e entender mais ou menos o que vai rolar nesse vídeo aqui. Bom, assim como o número do chassi do carro, todo bloco do motor tem uma numeração. Ela começa com um código e depois seguido de um numeral grande. Esse código inicial, ele se refere ao modelo e às características do motor. Então você vai saber se o motor é 1.5, 1.6, 2.0, qual é a geração do motor, quais as características e tudo mais. Para você saber onde é o seguinte. Em todos os Honda Civics até 2005, 2006, você olhando o carro de frente, se apontar bem aqui, vai ter um local com uma numeração. Esse é o código do motor. Ele vai estar bem de frente aqui, na parte final do bloco, próximo do câmbio. A partir de 2006, 2007, ele é invertido. Então, ele vai estar mais ou menos na mesma posição aqui. É que no caso o câmbio é invertido. Você também pode abrir o seu documento e lá vai ter o número do motor, caso o seu esteja cadastrado no documento. São esses 5 primeiros caracteres. Vamos começar pelo Civic de 92 a 2000. Eu vou em ordem de potência, tá? Já adianto, eu não vou falar de muitos motores para o pessoal de Portugal, também que tem bastante público aqui de Portugal. Eu só vou referir só ao Brasil, porque se a gente começar a falar todos os códigos de motor do mundo, esse vídeo vai ter mais ou menos uns 4 dias de duração. Então, vamos focar aqui no Brasil, dos mais comuns. Vamos começar pelo D15B2. Esse motor é um motor 1.5 de comando simples que saiu nos LSI de 92 a 95. Esse aqui é o motor mais fraquinho que tem dos Hondas, pelo menos oferecidos aqui no Brasil. Ele é conhecido por ser monoponto e ele tinha na época 92 cavalos. Esse D15 quer dizer que ele era do bloco D, 1.5, e aí B2 é uma nomenclatura que eles deram para esse motor. Nessa mesma época também saiu o D15B7. A diferença entre esses dois motores é que o D15B7 ele vinha com 4 bicos injetores. O coletor de admissão dele parece muito do Z6, eu vou chegar ainda nesse motor. Você vai reconhecer esses dois motores pela tampa de válvula, que os cabos de vela eles ficam mais voltados para trás. E o formato da tampa é bem característico desses dois motores. Esse D15B7 é o que saiu no EG aqui da Ninja, no azulzinho. Ele era um pouquinho mais forte que o B2, ele tinha 102 cavalos e 13,5 kg de torque. Esse motor saiu nos sedãs LX, nos hatches DX e no raríssimo EJ2. É um coupé igual o Ninja, só que uma versão mais simples. Ela é bem rara aqui no Brasil. Tem um amigo meu, Thiago Ferri, ele tem um prata. É um que não veio com teto solar e uma série de opcionais e veio com motor D15. E esse é um modelo bem raro aqui no Brasil. Rapidinho, curte o vídeo e segue o canal. Bora! Continuando nessa mesma época de 92 a 95, nós temos o querido D16 Z6. Esse motor é o que tem originalmente nos Civics EX, no EXS, nos coupés de 92 a 95. Também saiu no SI 9295, saiu no Sedan EX e no Coupé EX. O motor D16 Z6 ele já tem a grande diferença com o outro, é que ele tem o VTEC. Então você pode ver que a tampa de válvula é bem diferente. O coletor de admissão ele é bem parecido com o D15B7, mas internamente ele é maior. Ele já gerava 125 cavalos e 14,7 kg de torque. O VTEC, no caso do D16 Z6, ele só é na admissão, ou seja, apenas as válvulas de admissão vão mudar a sua característica de abertura assim que acionar o VTEC. Bom, bem lembrado agora, o D16 Z6 também saiu no Del Sol dessa mesma época. Ainda continuando nos D, nós temos dois motores mais famosos aqui no Brasil, mais comuns, que são D16Y7
e o D16Y8. O D16Y8 é praticamente um D16Z6 com algumas mudanças. Você pode ver que na tampa de válvula ele não vem mais escrito VTEC, ele vem escrito apenas Honda, e aí muda coletor de admissão, muda algumas outras coisas. Ele gerava um pouquinho mais, que era 127 cavalos, e o mesmo torque, só que um pouquinho mais elevado no RPM. Esse D16Y8 saíram nos coupés e nos sedãs EX de 96 a 2000. O D16Y8 também tem o VTEC, assim como o Z6, e apenas na admissão. É um motor bem interessante, ele é até um pouco mais comum do que o Z6, pela quantidade de carros, pois nessa geração do Civic, um pouquinho para o final, perto dos anos 2000, a Honda ofereceu como um carro nacional, então acaba tendo mais opções no mercado. Nessa mesma época, de 96 a 2000, tem o D16Y7, que é basicamente um D16Y8, mas sem o VTEC. Você pode ver pelo coletor de admissão que ele é diferente, mas o resto ele é muito parecido, mas não tem o VTEC. Bom, vocês podem ver na diferença de potência que o D16Y7, por não ter VTEC, etc., ele tem só 106 cavalos. Esse, provavelmente, entre os 92 e 2000, é o motor mais comum aqui no Brasil. Então, se você está procurando um motor que tenha peça um pouco mais fácil, esse é o seu motor. E nessa geração de 96 a 2000, ele já é um pouco mais simples de decorar, porque os D16Y7 sem VTEC saíram nos Honda Civics LX e o D16Y8 com VTEC saiu nos modelos EX, tanto coupé quanto sedã. Um carro característico assim que tem bem pouco e é bem raro é o EK, né, a carroceria hatch desse 96-2000, que saiu com o motor D16Y7, é o famosinho hatch LX do EK. Ele é muito legal, ele é interessante e bem raro também de se ver. Bom, eu vou voltar ainda nos D, mas vamos manter nos 92-2000. Vamos falar de B-Series, os famosos de comando duplo. Basicamente, nessa época, nós temos dois motores, o B16A2 e o B16A3. Eles são muito parecidos. Esse motor na época foi muito marcante, pois ele tinha 1.6 litros, né, 1.600 cilindradas cúbicas e 160 cavalos, ou seja, numa potência específica, a cada 1 litro ele tinha 100 cavalos. Isso foi uma marca histórica e o motor foi muito conhecido por essa marca. Basicamente todos os VTIs e CRX dessa época são B16A2 ou B16A3. Se eu não me engano, o B16A2 ele saiu nos primeiros VTIs até 94 e depois de 96 para frente, os VTIs de 94 ou 95 saíram com B16A3, assim como os CRX. O B16A2 também é o bom conhecido do EM1. Foi um Civic que a gente não teve aqui no Brasil, que é lá nos Estados Unidos, que é de 99 a 2000 com B16. Então nos Estados Unidos foi oferecido um coupé, não esse, claro, o EJ8, com motor B16 de fábrica, que é o famoso EM1. Bom, esse motor tem o famoso 160 cavalos, e veja o giro dele, o pico de potência dele a 7.600 RPM e o torque na faixa dos 15 quilos. Nessa época todo mundo brinca muito, né, com Honda por não ter torque, mas a escolha da Honda foi exatamente você perder o torque em detrimento da potência. Então eles conseguiram extrair bastante potência em alto giro, mas isso com pouco torque. Mas não se engane, não caia nesse papo, é só uma brincadeira, a pessoa tem pouco torque, não anda, tal, não sei o quê. Mas quem anda de pesão sabe que é muito divertido. Bom, a diferença desses motores para os D é que ele tem comando duplo, ou seja, ele tem um comando para admissão e um comando para o escape. E ele tem VTEC tanto na admissão quanto no escape. Por isso que é muito mais fácil você ouvir um VTEC num B do que num D, porque no B ele abre no escape, então fica muito mais aparente esse som e essa abertura maior das válvulas. Então basicamente teremos os B16A2 e A3. Agora eu vou fazer só um adendo, muita gente fala do B20, como o amigo meu Paulo, que tem um Civic VTI com motor B20, e eles pegam esse B20 da CR-V mais antiga e colocam o cabeçote do B16. Então você tem um motor 2.0 e é uma combinação muito interessante. Além disso, nós temos alguns B18 que vieram em alguns íntegras, que se eu não me lembro ele não tem o VTEC. E também temos um motor bem curioso, que é o D16
A9 é um motor com a base do D16, só que com cabeçote duplo, sem VTEC. Se eu não me engano, como o Giovanni, amigo meu, falou, ele saiu nos carros japoneses, no SI japonês, num coupé, não lembro direito, mas ele é bem raro aqui no Brasil, mas fica só por curiosidade. Bom, vamos agora a partir depois de 2000, que é o D17. É o motor que saiu no Civic ES1 e ES2, aquele que a partir de 2001 até 2006, quando teve o New Civic. Ele é muito parecido com os D16, só com algumas diferenças. Ele muda a sua cilindrada, ele vai para 1.7. Uma das diferenças, ele tem bobina individual em cada cilindro, ele já não usa mais distribuidor e tem algumas diferenças. O Z2 saiu nos LX, ele é um pouquinho mais fraco, e o Z3 saiu nos EX e no LXL de 2005 e 2006. Z2 ele tinha 115 cavalos, e o outro 130 cavalos, e a grande diferença dos dois é que os LX não tinham VTEC e o EX e o LXL de 2005 e 2006 tinha VTEC. Então é um motor bem interessante com seus 130 cavalos e quase 16 kg de torque. Agora vamos para a parte dos R. Vocês podem ver que ultimamente tem saído bastante swap com esses motores, com a defasagem de peça e dificuldade em encontrar peças dos D16, Z6, Y8, etc., o pessoal está migrando para os R. Os motores R saíram no New Civic, aquele modelo bem modernão que saiu em 2006. Inicialmente ele era só oferecido como R18, R18A1, e ele muda completamente a concepção do motor. Tanto que o câmbio já é ao contrário, já é diferente totalmente a estrutura de montagem e etc. Esse motor, obviamente, como diz R18, ele é 1.8. Ele foi inicialmente oferecido nos primeiros New Civics e depois a Honda ofereceu o R20Z1, que é um motor R 2.0 e é um motor bem torcudo. Ele é bem diferente das características dos outros motores Hondas que são mais giradores. Ele é um pouquinho mais torcudo em baixa, tal, então é outra característica de motor. Ele acende muito mais cedo, também ele não estica tanto quanto os outros motores Honda mais antigos. Essa mesma diferença de mudança de característica de motor nós vamos ver agora nos motores K. O motor emblemático que a Honda disponibilizou a partir de 2006 é o famoso K20. O K20 foi oferecido aqui no Brasil nos Honda Civics SI a partir de 2006 e é um motor muito interessante porque ele é muito girador. Ele já tem seus quase 200 cavalos com os 19 kg de torque. Ele é um motor de comando duplo, tem VTEC nos dois comandos. Essa mesma característica que a gente vê de mudança de comportamento do motor foi visto na próxima geração do Civic SI. A próxima geração de Civic SI saiu com o K24. Mais especificamente, K24Z7. Você pode ver aqui nas informações do motor como eles mudaram o comportamento. Eles aumentaram a litragem, obviamente, ele é um 2.4. Você pode ver um aumento do torque para mais de 23 kg a 4.400 RPM. Então você sente o carro muito antes e novamente aquela característica tão legal de motor girador, eles meio que deram uma maciada nisso no K24. Então ele chega mais embaixo e não gira tanto quanto o K20. Eu particularmente gosto muito de motor girador, foi uma coisa que me encantou nos motores Honda. Para quem vem de uma escola que andou nos V8, anda nos motores torcudões, que giram pouco, quando você pega um carro que gira muito, essa sensação de giro infinito é muito legal. Você trabalhar essa parte de giro, você ter uma faixa de rotação alta para você brincar com o carro, particularmente é uma coisa que eu gosto muito. Esse vídeo aqui, eu não entrei específico nos motores mais novos, dos últimos Hondas, que são o motor L, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Também não falei de CRV, de acorde e etc, de fit. Isso aí eu vejo em outro vídeo. Foi um vídeo específico para a Honda Civic, nos motores mais comuns. Claro, sempre aparecem umas lasanhas com os motores X aí que com código tal, mas eu mostrei os que foram oferecidos aqui no Brasil
e mais comuns de você ver. E claro, se ficou algum motor fora, deixa aqui no comentário, fala aqui no comentário qual é o seu motor que tem no seu carro, e você acaba descobrindo se seu carro tem ou não um motor original. Porque muitas vezes você vai pegar no documento, o motor está no documento, mas se você não tem conhecimento, às vezes você está com um Coupé 95 com motor Y8, não que eu veja algum problema disso, porque senão nem estaria andando com o Ninja, mas daí você sabe se é um motor original ou não do seu carro, pelo menos da mesma época. Bom, então se você puder, deixa um like, segue o canal e deixa um comentário, que isso aí ajuda muito na logística do YouTube para fazer o canal da Ninja crescer, beleza? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.